Olá pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu já vou abrir a participação do Clístenes aqui. Então tá bom. Clístenes, se você puder fazer o pedido para participar. Olá, Clístenes, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, boa noite. Tudo bem? É um prazer imenso estar conversando contigo. Eu sei que você é pai de quatro meninos, né? E professor, tem as atividades da escola, tem o Instituto Hugo de São Vítor. Eu sei que é bastante difícil encontrar um tempo, mas mesmo assim a gente encontrou uma brecha para falar rapidamente o que vai ser a nossa formação do Colégio Astúrias. Obrigado por estar aqui conosco, Clístenes. Eu que São quatro meninos agradeço, que tu tem, é isso? Como? São quatro meninos que você tem, é isso? Não, tenho cinco, duas meninas nas pontas e aí três meninos. Ah, tá bom. Então tá, melhor ainda, né? Clístenes, tenho uma coisa bem interessante do teu trabalho, que você leciona latim, leciona grego, dá aquela formação de humanidades, é também cantor lírico, professor de música. Você, ao longo da tua vida, optou por uma formação mais individual, uma autoformação, ou você chegou a procurar uma formação universitária para isso, hein? Não, é de acordo com a necessidade, não é? De acordo com uma necessidade interior de conhecer as coisas. Isso com as mais diferentes motivações, não é? Existe aquela motivação que é a mais comum e a mais primeva, que é pelo exemplo de pessoas que sabem fazer algo, o exemplo de pessoas que despertam essa admiração, e aí veio a música, e a partir da música veio outras necessidades de tipo, talvez profissional, talvez no sentido de uma formação que exige alguma profissionalização, e aí veio os idiomas por conta da música, mas a partir dos idiomas vem um outro tipo de necessidade, que é a necessidade de conhecer, não é? Então, isso vamos falar sobre essas necessidades na nossa formação de amanhã, porque a educação ela é uma necessidade, né? E a minha educação foi assim também. A gente vai necessitando de coisas. Nós necessitamos de coisas materiais, nós necessitamos, então, saber fazer e executar coisas, não é? O sujeito precisa saber fritar um ovo, precisa saber tomar um banho, escovar os dentes, não é? São coisas materiais. Até construir uma casa, um carro, um espaçonave, seja lá o que for, são necessidades de coisas materiais. Nós temos necessidades, e para isso nós desenvolvemos uma profissão na qual nós possamos ganhar dinheiro e suprir essas necessidades materiais, mas existem outras, existem necessidades morais, necessidades de como tomar as decisões com relação a mim mesmo, aos próximos e a Deus. E eu preciso conhecer essas coisas, eu preciso saber como agir dentro disso. Existem necessidades tipo intelectual, que eu preciso saber, não é? E isso todo mundo tem, por mais que não pareça, que não esteja bem despertado, não é? Essa talvez seja o desafio do educador, é despertar para essa necessidade do saber, não é? Mas falaremos disso, né? Como fazer isso e como isso acontece. E a primeira necessidade de todas, que é a que nos torna homens,
esse animal racional, esse animal lógico, que é a necessidade de linguagem, a necessidade de eu conseguir entender os outros e de me expressar mesmo, é o que nos diferencia dos outros animais. Então, a minha formação foi por necessidade. Essa é a pergunta. Eu necessitei de coisas, né? Necessitei me comunicar, necessitei conhecer e continuo necessitando. Então, se a formação não for por cima de necessidades, ela acaba sendo... nós desistimos muito facilmente, né? A gente vai lá, faz um curso, estuda um pouquinho, acha legal, até se forma numa universidade, durante um período da vida gosta daquilo, mas depois nunca mais toca, porque não havia uma necessidade real. Quantas vezes nós, né, vamos para a universidade e dizemos: mas isso aqui não me interessei muito, né? O sujeito é da área do direito, o sujeito vai lá e ele gosta só do direito penal, e não gosta do civil, administrativo, constitucional, coisas assim, né? Eu não entendo isso. Eu não entendo como é possível o sujeito ter tão especificamente um interesse com alguma coisa dessas, né? Eu que não sou do direito, eu acho fascinante, eu acho o mundo jurídico uma coisa fascinante, interessantíssima, nasci, né? Por mais que não seja algo a que eu tenha me dedicado às leituras, à reflexão, ao estudo. Imagina um sujeito que está imerso nisso e ficar agora escolhendo, né? Não, eu gosto do direito constitucional, mas só da parte mais teórica mesmo, mas só da parte que não sei o que e tal, e vai... Eu disse, mas por quê, né? Não tem necessidade nenhuma de conhecer essas coisas de forma tão específica, assim, né? E trabalhar a partir do gosto ou de uma circunstância. Mas, respondendo a tua pergunta, minha formação é por necessidade e não por qualquer outra coisa. Quando você fala por necessidade, às vezes algum desavisado vai achar que a tua busca por educação foi muito utilitarista. Não é exatamente isso, né? Ou é? Num sentido amplo da palavra, sim, né? A questão é que a palavra útil é usada só num sentido muito específico, que são das necessidades materiais, né? E nós temos daí necessidades materiais. Então, mas no sentido amplo do útil, sim, ela porque tudo acaba sendo útil, né? E é claro, não tem a ver, uma educação necessária não é uma educação que visa algo útil no sentido somente material, né? Que as coisas todas são úteis e são naturais às pessoas. Assim. Desenvolver a linguagem é algo natural. É uma doença não querer desenvolver a linguagem. É uma doença pensar que ter um vocabulário reduzido, uma capacidade de construção frasal e de argumentação é melhor do que tê-la. Não é? O sujeito, ninguém pode pensar isso. A pessoa está doente, ela tem algum ponto no processo todo que deixou-a doente, né? Se ela achar que não é necessário falar, que não é necessário contar histórias e que isso não é útil, né? Ela está louca, porque ela faz isso sempre. Ela pode até dizer isso da boca para fora, mas ela não vai poder viver dessa forma. Se ela disser que não é útil conhecer as coisas, né, que ela não tem necessidade nenhuma de ter mais cultura e crescer na compreensão das causas de qualquer realidade, ela está mentindo. Claro que ela quer. O exemplo que eu dou é sempre assim: se nós temos duas pessoas puxando na nossa frente, né, a gente não quer saber o que eles estão falando, né? Não é natural isso aí? Claro, que nós queremos saber. Nós temos necessidade disso. Para quê? Porque sim, porque isso é um ser humano, né? Não uma formiga. Então a gente quer saber as coisas. Se nós ouvimos um barulho esquisito, nós queremos saber o que é. Se nós ouvimos um
canto de um pássaro diferente, nós vamos à janela para ver que pássaro é aquele que faz aquele canto. E é a mesma coisa do sujeito que pega um livro de física quântica, ele também está querendo, ele tem a mesma necessidade do sujeito que foi à janela ver qual era o pássaro, não é? Então, quando falo em necessidade, é nesse sentido, né? É a necessidade da natureza humana. Perfeito. Me diz uma coisa, você mais ou menos traçou um pouco dessa tua trajetória inicialmente, mas quando é que você exatamente despertou para o que seria artes liberais, o que seria uma educação clássica? Quando é que exatamente isso surgiu na tua vida? E como é que foi mais ou menos esse teu caminho? Ficou muito perdido no início? Procurou algum curso específico? Foi estudando as obras? Como é que foi? Não, eu estudava coisas que aos olhos da maioria pareciam ser tão díspares, assim, né? E o sujeito estuda música, mas ele gosta de literatura e de astronomia, não sei o quê, e fica estudando essas coisas, e comprando livro, e gastando tempo e dinheiro com coisas desse tipo, não é? E gosta de acampar, de estar na natureza e não sei o quê, né? Mas ao mesmo tempo não quer morar no campo de jeito nenhum, né? Então eu tinha esse desvio, assim. Eu adoro acampar, adoro estar na natureza, mas eu adoro morar em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? E não quero morar em cidades menores do que isso. Então, isso, né, parecia ser uma coisa individual minha, mas e aí o despertar foi vendo que a educação, né, estudando a história da educação, porque eu já dava aula e gostava de história, gostava de filosofia e tal, e caí ali na história da educação. Eu vi que a educação era assim, né? Não era essa baboseira especializante do novo ensino médio ou de qualquer coisa aí que possa ser inventada nesse sentido, né? E que essa divisão entre exatas e humanas, né, entre ciências exatas, ciências humanas, ou entre letras e ciências e tal, isso aí não faz sentido, né? Não tem fundamento nenhum antropológico, né? E que o grande problema da educação era um problema antropológico, era uma visão errada do que é o ser humano, né? Então, quando eu vi que existia algo chamado artes liberais, onde o sujeito estudava latim, música e astronomia no mesmo currículo com uma mesma finalidade, eu digo, é isso aqui. É justamente isso aqui. Não pode ser outra coisa. Então, e muitas vezes, né, todo mundo se assusta. Os meus alunos adolescentes, né, quando ficam um pouco mais velhos, quando eles são jovens, assim, 11, 12 anos, não tem problema nenhum, mas quando chegam aqui com 15, 16, eles se assustam, né, porque eles estão na aula de história. E se chegam atrasados, aí fica pior ainda, porque daí na aula de história, aí eu estou falando de ciências e ligações de carbono, né, das mais diferentes reações químicas. Isso é para ser na aula de história. E na aula de ciências a gente está falando às vezes acaba falando de literatura e música, porque é uma coisa só, certo? O sujeito, o conhecimento humano, ele é uma coisa só porque a realidade é uma só. E isso assusta muito, né? Isso assusta porque realmente fora da educação clássica, o que a gente vai ter é o professor especializado numa coisa e que não só não conhece a outra disciplina, como menospreza a outra disciplina. Eu tive quantas vezes professores na escola, e eu acho que todo mundo teve, o sujeito dizendo: eu sou professor de português, não quero saber dessa coisa de ciências. Eu fui estudar história porque gostava de matemática. Quantas pessoas nós conhecemos que disseram assim: eu até queria ser engenheiro, mas não gostava de matemática, então fui ser jurista, né? Fui ser advogado. Ou queria ser advogado, mas não gostava de ler e escrever, daí eu fui ser engenheiro. Não tem esses
tão diversos exemplos assim na nossa vida. Bom, pois é, mas não pode ser assim, né? E pegando o exemplo do direito, né, a coisa tem que ser mais ou menos como Pontes de Miranda, né, que estudava física, além de escrever artigos no primeiro ano da faculdade, artigos que ele escreveu em alemão e artigos que foram publicados em revistas na Europa. Então, ali com 20 anos, né? Um sujeito que estudava física, que conheceu o Einstein, conseguiu conversar com Einstein sobre física, e o Einstein estava bastante interessado no que ele tinha para dizer e nas suas pesquisas. Eu digo, aí está um exemplo. Né? Aí está alguém que levou a sério mesmo o conhecimento e, por cima da educação que teve, conseguiu perceber isso. Porque a educação do Pontes de Miranda não foi a melhor. A educação dos nossos avós e bisavós já era horrível. Não é assim, minha avó teve latim e francês, e daí? Ela falava francês, ela lia em latim? Não, né? Pois então, para quê? De que serviu? Já era terrível essa. Era melhor que a nossa, sim, sobre diversos aspectos, sim. Mas já era terrível. A educação dos últimos 250 anos é terrível. Foi só decaindo, mas começou a decair muito rápido e no final do século XIX nós já temos uma péssima educação, né? Que serve a... Tem um ponto importante agora daquilo que tu comentou. Esses dias eu estava, não sei, daquelas coisas que tu pesquisa aleatoriamente, estava vendo o currículo de uma faculdade de medicina da Alexandria, que muitos anos atrás, séculos e séculos atrás. E engraçado que tem matemática, astronomia. Eu me pergunto assim, se hoje eles não chegam à conclusão, por que essas pessoas estudavam isso? Será que não tem alguma chave importante que nós perdemos hoje? Sei lá, se for necessariamente para humanizar nosso atendimento, mas às vezes para aprimorar nossa técnica. Por que eles estudavam isso? Nessas perguntas parece que seriam atacadas com muitas risadas numa sala de aula, eu acho, né? Que com certeza, né, para a execução de uma função tão complexa como é a medicina, a gente precisa de um foco muito grande em tantas coisas que na época não existia, né? Quantos livros de medicina alguém na antiguidade tinha à disposição? 4, 5, né? Não era algo tão desenvolvido assim, tão detalhado, com tanta pesquisa, com tanta atualização, né? Então, obviamente, o sujeito ele estudava outras coisas. Mas a grande preocupação, né, é saber, por exemplo, queremos formar um bom médico, é saber no que ele tem que ter, o que ele tem de ter estudado antes, né? E se vamos pegar assim os vestibulares difíceis do Brasil, contar o ITA, que é bastante especializado e funciona muito bem, né, para os seus filhos, então tem alta matemática, física e tal na prova do ITA e funciona muito bem. Mas nós temos nas universidades a mesma prova para todo mundo, né, o que muda o peso de uma matéria para outra. Mas como se estuda para fazer essas provas, né, se dedica muitos anos da vida, em um cursinho de pré-vestibular e coisa assim, se dedica muitos anos da vida estudando para saber passar numa prova, e isso é por ser feito. E eles fazem muito bem, né? Um cursinho pré-vestibular, ele consegue realmente, tendo bons professores, uma boa apostila, uma carga horária legal, mas ele consegue ensinar o sujeito a fazer uma prova e passar. Mas esse exemplo que tu deste da medicina, porque eu conheço tantos médicos que dizem assim, ao falar de literatura, eu li esse livro no vestibular, né? Não me lembro de nada, não me lembro nem quem foi esse autor, mas está lá, José de Alencar, Iracema, e eu li para o vestibular. Tirei uma nota boa, acertei 8 de 30 questões na prova de literatura.
né? Aí tinha aquelas coisas dos períodos, assim, né? Que tinha o romantismo, que tinha o pré-modernismo, realismo e tinha essas coisas todas, né? E, e é triste, né? É triste porque a pessoa podia estar gastando o tempo dela fazendo qualquer outra coisa em vez de ter tido essas aulas de como passar na prova de literatura. Ela podia simplesmente gastar o seu tempo lendo um livro, mas bem lido, que ficasse, né? Que servisse a sua cultura, que fosse realmente cultura, que fosse cultura é cultivo, né? Que fosse algo que cultivasse a sua inteligência, a sua imaginação, a sua vontade, mas não foi outra coisa qualquer. Foi o aprender para passar numa prova. E daria para fazer uma prova bastante exigente que avaliasse a cultura mesmo, né? O quão cultivada aquela pessoa é. Isso aí é possível de fazer, não tem problema nenhum, não sou contra provas. Não sou contra preparar-se para uma prova que sim é necessário para entrar numa universidade e passar em provas, não é? Mas enquanto o foco for passar na prova e a prova for feita da forma como é feita, esse tipo de avaliação for feita da forma como é feita, não haverá solução. Só haverá solução para nós aqui, não é? Que despertamos para uma outra realidade e queremos que os nossos filhos e nossos alunos tenham real cultura, não é? Que tenham um cultivo, que aprendam a cultivar a si mesmos. Um instante. Tá bom. Eu acho que a internet, a tua internet voltou? Ligação. Não, não tem problema. Voltou agora para ti? Então tá bom, não sem problema nenhum. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Na tua perspectiva, qual é a abrangência da educação clássica? O que é um mínimo possível de educação clássica hoje aplicada? Eu digo assim, dentro desse nosso contexto, que, por exemplo, o MEC, ele cerceia um pouco as possibilidades da escola, os currículos universitários de uma maneira geral. Eu pergunto primeiro, o que seria educação clássica? E segundo, se você acha que tem como introduzir educação clássica nas escolas hoje? Hoje, nas escolas é muita coisa, né? A gente pode fazer esforços isolados. A educação clássica, quem faz é o professor. Ele é o protagonista da educação. Enquanto nós não tivermos um número mínimo de professores, né, formados dentro dessa perspectiva, com a perspectiva antropológica correta, nós não vamos ter educação clássica. Não é botar um currículo, não é botar latim e isso e aquilo vai ser educação clássica. Eu posso botar artes liberais com a mesma, com os mesmos professores que estão aí, não vai mudar nada, só vai ser a mesma coisa. A educação clássica não é um currículo, ela é uma perspectiva. Então eu posso ensinar exatamente as mesmas coisas e, quiçá, inclusive com os mesmos materiais didáticos que são usados por aí afora, né? Eu tenho severas críticas aos materiais didáticos, principalmente na questão editorial, diagramação, peso, tamanho e tal. Acho que é tudo um absurdo, mas custo também, material didático é caríssimo. Então, mas eu poderia ter educação clássica, basicamente o mesmo currículo, em termos assim de disciplinas que são oferecidas, não com a mesma carga horária, né? Carga horária é uma coisa que teria que ser revista, mas se nós tivermos professores com a perspectiva antropológica correta, com a teleologia correta, né? Entendendo a finalidade mesmo da educação, e professores que realmente tivessem uma vida dedicada aos estudos, nós teríamos educação clássica.
Se nós tivermos professores que fazem ali o seu trabalho, chegam em casa, vão assistir Netflix, fim de semana eles estão muito ocupados fazendo todas as coisas que nós todos fazemos, porque somos brasileiros, como visitar a tia-avó que está de aniversário e coisa assim, né? Eu brinco com isso porque quem visita a tia-avó não estuda, né? Se o sujeito se dá o trabalho e põe como prioridade a vida dele visitar a tia-avó, imagino que ele não fará por todos os outros parentes e amigos durante a vida dele toda. E não vai dar tempo, desculpa dizer, mas não vai dar tempo de estudar. Tu vais ter de prescindir de muitas coisas na vida. E eu não estou dizendo não ter vida social, desprezar a família ou qualquer coisa. Não, ao contrário, amá-los muito. Não é? Mas a tua visita na tia-avó tem que ser 15 minutos, não visita de brasileiro que é a tarde toda. Tem que tomar café, comer bolo, ficar batendo papo furado sobre o clima, sobre isso e aquilo, não é? Notícias, a última notícia sobre sei lá o que e tal, assim. Aí tu não vais ter tempo de estudar mesmo. E um professor para ele trabalhar. Perdão, acho que a gente está com um delay, por isso que dá essa interrupção. Quer continuar falando? Desculpa, eu te interrompi ali no meio da fala. Não, é isso, né? Então, assim, para ter educação clássica, primeiro, a gente precisa de gente que se dedique aos estudos. E para se dedicar aos estudos, eu vou ter que prescindir de muitíssimas coisas na minha vida. Não dá tempo, certo? Eu vou ter que dar aula, e normalmente serão 8 horas ali, não é? Eu vou dar aula das 7h30 às 5 da tarde, para eu poder ter um salário que minimamente pague as minhas contas, não é? Sim. E além disso eu vou ter que estudar. Se eu tiver 80 atividades para além do meu trabalho, né? Então eu vou, e são coisas boas, hein? Eu não estou falando de moralidade, eu estou falando do sujeito que é ministro da comunhão na paróquia dele. E ele tem reunião, ir na missa, fazer não sei o quê, entregar comunhão para os doentes, não sei o quê, que são coisas ótimas, maravilhosas, né? Mas, quando ele vai estudar? E além disso, ele também dá a catequese. E além disso, ele faz não sei o quê. E aí, quando vê o sujeito está e ele ajuda no retiro, ajuda na festa, promoção da paróquia, e ainda tem que visitar a tia-avó dele, e sempre tem coisa para fazer, não é? Eu digo, quando ele vai estudar? Nunca. Ou seja, isso aí não dá para ter essa vida e achar que tu pode ser professor, não é? Então, tu realmente precisa de tempo para estudar, e muito tempo. E muito tempo. Não é assim, eu tenho que estar estudando o tempo inteiro. Eu preciso desenvolver as minhas capacidades intelectuais, a minha memória, a minha didática e todas essas coisas o tempo todo. E eu vou precisar prescindir disso. Visita a tua tia-avó, 15 minutos, 20, e volta para os teus livros, e volta para a tua escrita, para os teus exercícios, certo? Tenha atividade social, não é? Vá jantar com os amigos. Mas não precisa ser mais de 2 horas um jantar de sábado de noite. Ou senão, com que cara tu vais acordar no outro dia? E se for tu te cansar no domingo inteiro, tu vai precisar até de quarta-feira para te recuperares daquele cansaço, precisa estar acordado para estudar, não se sono e cansado. Então, isso tudo para responder a pergunta como fazer para ter educação clássica, nós precisamos de professores. O que acontecia antes? A maioria dos professores, aqui no Brasil, nós tínhamos a cultura que a maioria dos professores eram religiosos e tinham uma vida muito regrada e não visitavam nem o pai e a mãe. Certo? Eles viviam longe da sua família, longe não tinham ficar fazendo festa com os amigos, visitando isso e aquilo, perdendo um tempão com essas coisas todas, que às vezes são perda de tempo mesmo, né? E quando iam, eles era tudo muito regrado, muito certo, né? Então aí funcionava. Agora, nós temos um novo desafio, que é fazer isso sendo leigos, pais e mães de família. E isso
o que eu digo sempre é, nós ainda não sabemos fazer, porque isso nunca foi feito na história humana, que pais e mães de família se dedicassem à vida intelectual, certo? Com raríssimas exceções que o sujeito vai puxar ao São Thomas More. Não, mas peraí, pega uma exceção, eu estou falando de massa, nós precisamos de massa crítica de professores, né? Então, assim, isso aí nunca foi feito, e nós hoje estamos fazendo, né? Então, somos aí quantos pais e mães de família dedicados à educação, a empreendimentos escolares, mantendo ainda as suas atividades profissionais, que muitas vezes tomam a grande parte do seu dia, e todas essas coisas. Ótimo, é um movimento lindo que tem acontecido no Brasil. Mas vamos pôr na cabeça que nós ainda não sabemos fazer isso. Com a graça de Deus vai dar certo. Mas nós não temos um exemplo assim. Ah, porque os jesuítas, porque os maristas, porque os salesianos, porque não sei o que. Eu digo, claro, esse pessoal dormia cedo, acordava cedo, toda a vida regrada, não precisava chegar em casa e ainda lavar a roupa, fazer a janta, não sei o que, fazer coisa, ainda cuidar dos deveres de casa, os deveres de casa das crianças e não sei o que, esses caras nunca fizeram, certo? Então, assim, ó, vamos ver, nós ainda não sabemos como fazer. Por mais que os influencers aqui no Instagram digam o contrário, que é fácil, faz isso, faz aquilo, vai morar no campo, compra um sítio, e aí tu te dedicas assim, só para conversa fiada, certo? Coisa difícil, sim. É difícil para todo mundo. Dois pontos importantes que você comentou aí, até gostaria de fazer um comentário. A questão de prioridade, matéria profissional, matéria de estudos, eu acho que a gente só dá essa chave vira quando a gente faz a imersão na paternidade mesmo. Porque aí você vê o seguinte, olha, eu já não tenho mais as mesmas 24 horas por dia, a gente tem uma série de compromissos dentro de casa, o mundo já não gira ao nosso redor, então já vou ter que filtrar uma série de coisas que eu tenho que fazer. É o primeiro ponto. E esse segundo ponto também a gente viu na prática quando nós começamos com o Colégio Astúrias aqui. Os primeiros grupos, quando nós falamos, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, hoje tem festa junina do meu sobrinho, hoje tem aniversário de não sei quem. Então a gente percebeu assim que em matéria de educação, no Brasil tem uma coisa, eu acho que tu já percebeu isso muito bem. Nós estamos cientes, a maioria, ou tem um certo grupo que já está ciente do que tem que ser feito, que tem uma série de problemas na educação, só que o problema chega na hora da ação, né? De colocar a mão na massa e tornar a escola e a própria vida intelectual uma prioridade. E a prioridade é encaixar, como você falou, na vida com os filhos, no nosso trabalho e também levantar esses projetos em particular. Então a nossa grande dificuldade foi isso e assim ficou claro quando nós começamos a trabalhar nesse projeto que realmente a vontade das pessoas é ter escola católica, mas é uma vontade, não é ainda eles não enxergam como assim, eu tenho que colocar a mão na massa e fazer, né? Exato, eu preciso pegar o meu dinheiro e o meu tempo e jogar nisso. E tenho que montar a minha rotina da família e os objetivos da família, o que eu vou fazer com as minhas férias, com os meus finais de semana e tudo isso. Eu preciso jogar tudo isso para esse objetivo. Se for só uma coisinha a mais que eu vou ali colaborar e coisa assim, às vezes atrapalhar a coisa toda. Porque não funciona assim. E falando do professor, né? O professor, ele não pode ser assim, certo? Eu prefiro muitas vezes, ter um sujeito que trabalha com qualquer outra coisa na vida, que não com a docência, e que vem uma vez por semana aqui dar aula sobre algum tema específico, alguma disciplina específica,
do que o sujeito que diz eu vou largar tudo e vou dar aula. Porque a maioria das vezes ele não tem o que fazer durante uma semana toda, ele não consegue transbordar o conhecimento, que é o que o professor precisa fazer. Não é? Ele precisa ter tanto conhecimento, ter uma vida tão dedicada ao conhecimento, à sabedoria, que aquilo transborda simplesmente. Quando o sujeito fica, eu vou largar tudo, ele largou todo o conteúdo que ele tinha, né? Ele largou tudo, e ele não tem nada. Então, o que ele vai dar? Né? Então, é muito complicado. Né? Então, a experiência assim, que eu tenho é quando o sujeito tem menos tempo, porque ele tem outras atividades profissionais, pelo menos ele tem algo cheio na vida dele. Né? Não é estudo, que é o que deveria ser, mas pelo menos ele tem uma vida profissional atuante e todas essas coisas, ele está cheio de alguma coisa. E aí ele pode entrar na sala de aula e transbordar aquilo que ele está cheio. E o que nós vemos do professor é que ele não está cheio de nada. Ele está cheio de estresse e insatisfação com o salário e com o temperamento e o comportamento dos alunos. Né? Mas de conhecimento ele não está cheio. Quando eu vejo o sujeito cheio de conhecimento, mas como é que tu faz para manter a disciplina na sala de aula? Né? Não faz nada. Eu, por exemplo, nunca pensei em uma coisa dessas. E eu vejo os bons professores, eles não ficam preocupados com algo assim. Né? Ele está transbordando ali e os alunos estão em choque diante daquele transbordamento, né? Como alguém que vê uma barragem transbordando, assim, tu vai fazer o quê? Agora, se a barragem está vazia, tu nem está ali. Se a barragem está ali ou não, nem nota. Né? Se a barragem está seca, tu vai passando ali. Agora, imagina, né? Essa barragem transbordando. Se tu vê um balde de água vazio num canto, tu não faz nada. Né? Tu só deixa, tu nem nota que ele está ali. Se for um balde que está ficando cada vez mais cheio de água e ele começa a transbordar, tu não vai ver qual é o motivo daquele balde estar transbordando. Agora, no verão, tem esses baldes que o pessoal põe baldes e tonéis para coletar a água do condensador do ar-condicionado. Né? Quando está transbordando, por mais que tu não tenha nada a ver com aquilo, tu prestas atenção naquilo. Né? O transbordamento, ele te chama a atenção. Ele é algo que merece atenção. Né? Tem alguma coisa ali de extraordinário. E o conhecimento é a mesma coisa. Quando o sujeito transborda o conhecimento, ele não tem dificuldade. Mas os alunos não querem aprender. Os alunos não prestam atenção. Os alunos são indisciplinados. E todas essas coisas. Né? Não tem que ter essa preocupação. Certo? E se forem indisciplinados, e se não quiserem aprender, eu digo uma coisa, o problema é deles. O problema é deles. Agora, uma hora vai funcionar, porque tu estás transbordando e o aluno está presente, ele vai se molhar. Perfeito. Por mais que ele só respingue alguma coisinha, ele vai se molhar. Então, assim, tu tens de estar presente, né? E transbordando. Deixa eu avançar para um assunto aqui, porque eu prometi para você 40 minutos, eu já passei do teu tempo, né? Se tu me permite mais umas duas perguntas, como é que foi? Eu estou começando agora a fazer a leitura das edições do Instituto Hugo de São Vítor, a coleção de 12 volumes. Eu estou pegando, na verdade, os livros do Frei aqui da nossa escola. Ele é fãzaço teu e amanhã vai começar as formações contigo. Ele já está com um caderno de perguntas para ti amanhã. Mas me diz uma coisa, como é que foi a seleção dessas obras? Certamente você deixou muita coisa importante de fora que queria colocar, mas por uma questão editorial a gente não tem condições de colocar tudo. Mas poderia falar brevemente como é que foi a seleção dessas obras, Cristian? Bom, estudando, né, ao longo do tempo
nós chegamos à conclusão de que havia obras que eram basilares e que não estavam disponíveis, ou não estavam todas reunidas no mesmo lugar, e havia o grande, principalmente para as artes do trívio, né, a grande contribuição dos jesuítas em termos de material didático, né, que foram, e esse material didático formou muita gente boa, e muita gente ruim também, mas formou muita gente. E mesmo sendo ruim, tinha uma boa formação, digamos assim, né? É uma ilusão demoníaca acreditar que existe um método perfeito de fazer santos, né? Eu digo, não, pelo amor de Deus, né? Judas era discípulo de Nosso Senhor. E só isso, o professor tem que se lembrar disso todos os dias, né? Senão ele vai se frustrar. Meu Deus, aquele meu aluno, ele está se desviando. Meu Deus, ele não aprende e não sei o quê, né? Eu digo, não, pelo amor de Deus, não existe método perfeito de fazer santos e outra conversa fiada, né? E de fazer gênios. Não existe esse método perfeito. E os jesuítas são a prova disso. Eles formaram muitos santos gênios do bem e gênios do mal, que estudaram nas suas escolas, não é? Mas esse material estava ali, então, para gramática, para retórica, para dialética, foi o que nós escolhemos, esse material dos jesuítas, ou que sofreram alguma influência indireta, como os próprios padres do oratório São Felipe Neri, do qual vem o grande matemático, não é? Tosca e Tudela, que escreveu em 9 volumes um compêndio em 9 volumes de 1000 páginas cada um, assim, então, 9.000 páginas, mais ou menos, que é um compêndio, né? Imagina se fosse o curso todo. E esse livro, essa obra se perdeu, né? Não foi mais reeditado e tudo isso. Claro, a matemática se desenvolveu para outro lado e tudo, mas a grande questão ali é o método que ele usa, né? Um método que ele usa para ensinar matemática, a forma como ele vai expondo as coisas todas. E nós pusemos ali só alguns tratados, né? Nem foram todos os tratados. Então nós quisemos trazer isso, né? Como um grande modelo pedagógico e didático para que as pessoas pudessem ter acesso ao que de melhor nós tivemos com relação ao aprendizado e ensino das artes liberais, né? Nós poderíamos fazer um museu, né? Pegar só os textos medievais e coisas do tipo, antigos e medievais, fazer um museuzinho. Mas não, a gente disse, olha, qual foi o ápice da coisa, né? Bom, foi nesse momento aqui, ali do século XVII, XVIII, antes de Revolução Industrial Francesa, antes de escola do Port Royal, jansenismo, iluminismo e todas essas coisas aqui, tínhamos esse material, né? Então, que seguem a tradição milenar desde a Grécia Antiga. Foi mais ou menos isso, mas é um trabalho que, enfim, né, nós vamos continuar trabalhando nisso. Sempre que eu termino alguma coisa assim, eu estou participando, eu já fico arrependido, eu quero fazer tudo de novo, né? Mas não dá para viver assim. Então a gente tem que realmente, olha, pega, lança, né? Depois a gente vê o que faz. E é normal, né? Nós aqui no Instituto temos aí menos de 40 anos, então tem coisa ainda por aprender e ir melhorando, né? Mas a coleção está aí e, graças a Deus, tem já mostrado alguns frutos aí né? Gente que está encarando os 2 volumes de gramática do Padre Álvares, gramático português, Manuel Álvares, ali, né? Eles são bilíngue, latim, português e tudo. E só de ver isso aí, gente que leu todas as indicações que nós temos no 2º volume ali de leituras literárias. Enfim, né? Temos aí já alguns frutos, né? E uma infinidade, a gente começou a estudar latim, cantar no coral, que é o que está escrito nas primeiras páginas ali, né? Seria o mais indicado para começar qualquer coisa. Exatamente. Esse trabalho ali
todo mundo que tem, as pessoas que eu conheço que já estão lendo material, primeiro dá aquela frustração, né? Que eles falam assim, tem horas que eu tenho que parar e ler muitas outras coisas para conseguir avançar. Mas eu acho que exatamente isso não é um problema, né? Não. Sobretudo, eu achei aquela seleção que foi feita no segundo volume, das 34 obras, né, literárias, eu achei a seleção espetacular. Inclusive as justificativas que foram desenvolvidas ali para a escolha daquelas obras. Eu imagino que deve ter dado um baita de um trabalho fazer essa seleção, né, das 34 obras. É 34 obras, né, se eu não me engano. Sim, sim. Foi tudo feito aí a três mãos, a seis mãos, na verdade, que somos três ali, né? Eu, o Mário Carboneiro e o Eduardo Rocha, assim, chegamos aí, cada um mandava ali algumas obras que não podiam faltar, mas no fim eu tive que justificar até as obras que eu não tinha escolhido, né? Assim, então eu fui ali para conseguir montar numa coisa. E aí eu tive que ler coisas que eu não tinha lido e que eles tinham indicado e tal, para ver se eu dava ou não e tal. Então deu um trabalho, sim. Como é Mas que foi você grande. como que geralmente você aconselha os alunos na leitura das obras bilíngues, que eles façam primeiro na língua original e, se precisar, se valha da tradução? Como que é mais ou menos isso? Como é que foi para ti isso? A tua experiência Eu acho pessoal, que né? tem que ler o livro, né? Pega o livro que tem em casa. Eu sempre. Eu leio aquelas 34 lá da coisa. Eu digo, tá, mas tu tem os livros? Não, não tenho nenhum, eu teria que comprar. Eu digo, não, então eu preciso começar a ler hoje, né? Como é que tu vai esperar comprar? Tá, mas o que eu vou ler? O que tu tem em casa? Mas eu só tenho um livro de uma edição horrível da Martin Claret. Eu digo, mas tu já leste? Não. Então por que tu acha horrível? Por causa sim, porque a capa é feia, a diagramação é pior ainda e tal, o papel é meio transparente, eu enxergo o texto da página anterior ali no. Beleza, mas pô, lê o livro que tem em casa. Mas eu só tenho a tradução do fulano das obras de Homero e tal, e eu queria aquela do Carlos Alberto Nunes. Tá, mas por que tu tem que ler? Olha, parece que em que mundo nós vivemos? Nós estamos aqui no Brasil, certo? O livro é caro. É complicado ter acesso às coisas e tal. Tem que ler, sei lá, ler do PDF. Vai à luta, né? Então, assim, em termos didáticos, eu acho que tem que ler. Essa é a questão. Eu tenho que conhecer as coisas. Eu só tenho lá uma adaptação do Robinson Crusoe, não tenho nem o livrão mesmo original, só tenho aquela versão infanto-juvenil, não é? E eu disse, lê. Mas na minha idade, eu estou com 25 anos. Esquece, cara, certo? É capaz de tu não conseguir nem acompanhar essa versão infanto-juvenil. Não, mas tem que ler o original. Eu digo, não, vai ler os Lusíadas do Rubem Braga, certo? Não lê os Lusíadas assim, sem saber do que trata a história. O pessoal está acostumado a ver série, não a estudar. Aí eles acham que eu não posso ter spoiler, né? Eu disse, cara, a cultura é só de spoilers. A cultura é só spoiler. Se eu não souber exatamente do que se trata a Divina Comédia, eu não vou conseguir ler a Divina Comédia, é ilusão. Ou tu vai ler que nem um débil mental, que fica lendo verso por verso e tentando fazer exegese, pegando todo o vocabulário, o sujeito vai ler o livro em latim e fica pegando todas as frases, põe o verbo aqui, não sei o quê. Assim, mas que palhaçada! Alguém algum dia escreveu um livro, o Virgílio escreveu a Eneida para tu ficar dissecando aquilo ali, fazendo a análise sintática com dicionário e gramática do lado. Não tem que usar gramática e dicionário para fazer leitura, pelo amor de Deus. Se tu não consegues ler ou pegar o Virgílio e ler em latim, é porque tem que estudar mais latim. Não é que tu tem que ficar fazendo análise sintática. Se tu pegas o Camões e não consegue ler em 30 minutos um canto inteiro, declamando, com a entonação legal e tal, em voz alta, não tem que ficar massacrando as crianças, lendo uma estrofe por dia e enchendo de coisa ali. Tu só está destruindo
a habilidade daquela criança um dia ler bem os Lusíadas. Então, ler os Lusíadas para crianças de 8, 9 anos, ler o Rubem Braga ali, ó, aquele conto em prosa, do início ao fim, toda a história. Ai, mas não é o original. Sabe que palhaçada, certo? A gente faz isso o tempo todo nas Sagradas Escrituras. O cristianismo sempre ensinou as Sagradas Escrituras assim. O padre lia em latim na missa e depois explicava para o povo ali, resumindo. É isso, não é? Que frescura é essa? Então, aí, claro, se torna uma coisa difícil, maçante, e como o sujeito não tem nada para transbordar, ele precisa ficar enrolando durante uma aula inteira com um canto, um troço que estava ali dos Lusíadas. Ele fica enrolando isso, fazendo vídeo no Instagram sobre uma estrofe dos Lusíadas. Vocês não vão entender. Aqui, ó, o Dante, ele começa, nel mezzo sobre o caminho de nossa vida. E aí, um dos tradutores traduz assim, e o outro assim, mas aí tem que ver que é o mezzo del caminho de nossa vida, que é a palavra meio. A palavra meio, não sei o quê. Vida é a vida, mas também pode ser a vida, não sei o quê. E aí é nossa, não é a minha vida e tal. E Dante tinha 35 anos quando compôs isso, então por isso, meu Deus do céu, né? De jeito ler o livro inteiro. Dá ferramenta para que ele consiga ler o livro inteiro. Sim. Consegue motivá-lo a fazer isso, a memorizar, a ir atrás das coisas e tal, né? Aí pega a edição anotada da Divina Comédia, um calhamaço assim, é essa que nós vamos usar na escola, né? Nós vamos usar Eu até acho que, de uma maneira geral, pelo que eu já vi, é que, por exemplo, a pessoa pega um livro, aí ele diz o seguinte, não, eu preciso de um dicionário que me ajude a isso. Aí ele compra o dicionário. Aí depois, não, eu preciso de uma obra comentada para fazer a leitura disso. Ele vai e compra. Depois, não, sai um curso na internet que me ajuda a melhorar isso. Daí ele não se dá por satisfeito e diz, não, eu tenho que me matricular na faculdade de letras. Aí ele passa 4 anos isso. E vai entrando num ciclo interminável que ele perdeu o mais importante, que é ficar lendo a obra. Bem como você falou, dá uma avançada na obra e não fica procurando agulha no palheiro aí, né? Certamente esses autores não escreveram as obras realmente para você ficar detalhando nesse nível, né? Não, claro que não. E ao contrário, isso aí a gente vai fazendo ao longo da vida. Se a gente tem uma leitura forte, assim, onde a gente não precisa entender tudo naquele momento. É justamente isso, o Hugo de São Vítor ensina justamente isso. Olha, tu tem que ler, meditar e contemplar. Mas como é isso? Eu leio um parágrafo, medito e contemplo. Não é assim. Tu vais ler ali, bem lido, certo? Com toda a gana de memorizar tudo aquilo. E aí, depois, aquilo vai ser o elemento da tua meditação. Quando? Sempre. Tu vai sempre ficar meditando. E aí, de tanto fazer, vai chegar a momentos onde tu vai contemplar aquelas coisas todas. Então, não é um negócio assim, lê 5 minutos, medita 5 e contempla 5. Não é por aí, certo? Não, ninguém... Hugo de São Vítor é um dos grandes gênios da humanidade, ele não teria dito uma besteira dessas, certo? Pelo amor de Deus. Então, assim, há muita confusão por aí. Há muita coisa que é muito mais simples do que parece. E o que eu convido as pessoas, assim, olha, ouçam um pouco mais sobre educação clássica, mas não fiquem pensando que é uma coisa do outro mundo, certo? É uma coisa inatingível, que é uma coisa que depende de alta... não, é uma coisa simples. Se a gente tiver um professor que estuda, vai funcionar. Se a gente tiver um professor dedicado a isso, entregou a sua vida pela cultura, vai funcionar. Se nós tivermos um professor que não tem desprezo por disciplina alguma, certo? A coisa mais absurda que eu vejo, o sujeito é professor de inglês, ele diz, eu gosto de inglês, mas não gosto de espanhol. Eu espanhol, mas não gosto de francês. Eu gosto de francês, mas não gosto de alemão.
Eu gosto de hebraico, mas não gosto de árabe. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Que doença é essa? Que doença é essa que te pegou? Certo? Qual foi o animal peçonhento que te pegou para ter um absurdo desses assim? E achares que o que tu tens de estudar é um negócio que tu gosta ou não, que tu acha bonito ou não, certo? Eu ia estudar só russo se eu fosse aí pelo que eu acho bonito. Eu gosto de que eu acho bonito mesmo, que eu acho russo, nem nunca estudei. Uhum. É, e talvez eu ache bonito porque eu não entendo o que eles estão dizendo. Maravilha. Eu vou abrir o convite aqui para o pessoal. Amanhã nós vamos começar a nossa formação com o professor Clístenes. A gente pretende mais ou menos fazer um encontro por mês, é online. A nossa formação ali do Colégio Astúrias ela custa R$50. Pode assistir com a família sem problema nenhum. A gente ainda não organizou exatamente o formato que vai ser, porque eu sempre penso na formação, professor, para servir para as pessoas que estão assistindo, né? Então, vamos atender as nossas necessidades, a necessidade do público, ver o que a gente tem que crescer enquanto professor, né? E fazendo o nosso papel de educador aqui também, papel de professor, sobretudo. Então, quem quiser entrar em contato para saber um pouco mais da nossa formação, pode ser pelo direct mesmo do Colégio Astúrias, muitas pessoas têm o contato da Juliana, da minha esposa, ou o meu também, sem problema nenhum. As aulas vão ficar gravadas, então vai ser uma formação bem completa. Já nos pediram, assim, quanto tempo que vai ser de formação, então? Eu comentei com o professor Clístenes que a nossa ideia é fazer pelo menos uns 2 anos de formação agora. Tomara que nós consigamos nos estender. E agora o mínimo do mínimo é isso, pelo menos uns 2 anos de formação. Vamos ter bastante indicação de obras para leitura, né? Então, eu acho que vai ser um período bastante frutífero conosco. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo, Clístenes, a oportunidade que nos deu de estar conosco, de nos ajudar nesse sentido, né, nesse nosso caminho. A gente tem muitíssimo a aprender contigo. Tu já está há milhares de anos dentro dessa jornada. E então, a ideia dessa formação é que mais pessoas tenham acesso a isso. E também acompanhe o Instituto Hugo de São Vítor, porque lá tem cursos maravilhosos. Eu comecei o curso de Pedagogia Clássica agora, essa semana, e é maravilhoso, é uma aula melhor que a outra. A gente assiste 10 minutos de aula e para fazer milhares de anotações. É um curso difícil de avançar muito rápido, mas tem sido muito produtivo para mim. Então, acredito que a nossa formação também vai caminhar nesse sentido, vai ser muito produtiva para as pessoas que estão nos assistindo. Tá bom, professor? Amanhã nós nos encontramos, então, às 9 horas, correto? Exatamente. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então, nos vemos amanhã. Boa noite, professor. Muito obrigado mais uma vez. Muito boa noite. Nos vemos amanhã. Entre em contato aí, serão todos bem-vindos. E é legal que é ao vivo, então a gente pode conversar ali, né, e mandarem perguntas e tudo isso e partir da própria necessidade. Né? Perfeito. Maravilhoso. Um abraço a todos. Até. Até.